Então, seja bem-vindo. Deixa-me baixar aqui os YouTube. Uma das minhas músicas preferidas da banda. A banda do século, como eu costumo dizer. Não são os Beatles, são os YouTube. Mas dizia eu, estamos no ar com o Desejo Imediato. E em tempo de confinamento, já sabe que a regra é ficarmos em casa e, neste caso concreto, tentarmos gerir a vida da melhor maneira possível. Ora, a Cor do Dinheiro, o canal não para. Aliás, em sinal disso é o que vamos ter hoje. Vamos ter este programa com o Dr. Alexandre Nunes, que está do outro lado já. E hoje o programa é em direto no Facebook. Eu já te explico porquê. Mas vamos ter ainda hoje, pelas 18 horas, uma conversa com o médico Filipe Freud e com a doutora Mónica Fonseca sobre o atual momento que nós vivemos. A pandemia, mas não só da pandemia. Imagine, você fica infectado pelo Covid-19. Como é que se deve portar? Porque toda a gente tem andado a falar sobre o assunto, há muita desinformação sobre isso, e por isso mesmo vamos tentar fazer serviço público esta tarde, pelas 18 horas, com o Dr. Filipe Freud, com a doutora Mónica Fonseca, e vamos falar sobre a pandemia. Mas para já temos a doutora Nunes do outro lado. Alexandra, muito obrigado por nos ajudares e por manter Bom dia, Camilo. A disciplina de termos o programa todos os sábados. O que é que nos prepara, doutora? Hoje vamos falar novamente do novo confinamento, do teletrabalho, todos voltarmos novamente para casa e dar aqui alguns recursos para que possamos funcionar. Para a malta não acabar deprimido. Sim. E para conseguirmos aqui gerir da melhor forma esta situação. Devem estar a pensar assim, bolas, eu nunca pensei que ia voltar a viver o novo confinamento total, e cá estamos nós a viver esse confinamento total. E há várias coisas aqui que se colocam, não é? Olha, primeira questão de estarmos confinados em casa, mal podermos sair e o que isto nos faz mal à cabeça. Em segundo lugar, a relação com o nosso cônjuge, para quem tem cônjuge em casa. E em terceiro lugar, a relação com os filhos. E em quarto, como é que nós podemos manter alguma sanidade gerindo ao mesmo tempo a nossa vida profissional? Queres começar por onde? É muita coisa. Sim, para já eu ia começar aqui com o facto de ser uma boa altura, e visto que todos voltaram mesmo, e quando eu digo todos, as crianças, os adolescentes, os jovens voltaram novamente para casa, aqui a importância de se poder ter uma comunicação assertiva entre todos e poder perceber o que é que falhou no primeiro confinamento e poder de alguma forma modificar alguns comportamentos que foram mais disfuncionais na dinâmica familiar. Eu acho que isso de alguma forma acaba por ser importante que aconteça, ou seja, aqui os mais jovens e os pais poderem de alguma forma pedir algum apoio e algum auxílio para que todos trabalhem, entre aspas, em casa, pronto, e que haja uma maior colaboração entre todos. Ou seja, vamos separar a parte pessoal da parte profissional. Queres começar pela parte profissional e depois vamos para a parte pessoal, a relação com o cônjuge e também com os filhos? Sim, para já, Camilo, eu acho que é altamente importante irmos para o lado profissional, mas principalmente ter em linha de conta o lado individual, ou seja, é importante numa primeira instância nós estarmos de bem connosco próprios, e para estarmos bem connosco próprios, para depois funcionarmos muito melhor para o exterior, porque o exterior é um reflexo do nosso interior, e portanto eu acredito que se nós estivermos bem connosco, tudo vai funcionar de uma forma muito mais equilibrada. Então é importante que nós possamos connosco próprios ter alguns hábitos importantes e não quebrá-los. Então, ou seja, manter as horas de deitar, portanto, porquê, Camilo? Porque aquilo que eu tenho vindo a perceber ao longo de quase deste ano é que, na realidade, as pessoas, o tempo que não levam para o trabalho, acabam por estender no facto de não se deitar às horas devidas. Porquê? Porque já não... e tal, mais uma horita. Mais um bocadinho, já não preciso de acordar às 7 da manhã, não, manter a rotina. Para quê? Para que depois na manhã seguinte consiga de facto estar a acordar também atempadamente, para poder fazer a sua higiene, para poder vestir-se como se fosse trabalhar, para tomar um pequeno almoço. Caminhas e robes em casa. Pronto. Não é? Tentar de alguma forma manter essas rotinas, e é de facto muito importante mantê-las. Para depois ter um pequeno almoço também tranquilo e voltar ao seu local, entre aspas, de trabalho, que é em casa. Pronto. Alexandre, é legítimo dizermos assim:
Quando você se sentar à frente do computador para trabalhar, você tem que estar como se estivesse no trabalho. É legítimo dizer isto. Sim, sim, só muda o setting, mas na realidade é tentar que ao máximo toda a rotina seja mantida. E mesmo em relação ao próprio exercício físico, ou seja, se pessoas acabavam por praticar exercício físico fora no ginásio ou na rua e que agora possam estar ou estamos de facto com alguma maior ou menor capacidade de conseguirmos fazer, conseguir fazê-lo em casa e arranjar outras alternativas, mas de facto manter as rotinas é importante. E portanto, isto eu acredito que se isto acontecer, as coisas nós acabaremos por estar muito melhor connosco e automaticamente isso transfere-se para a dinâmica familiar. Sim. É óbvio que. O que tu estás a dizer, no fim de contas, é assim: quando nós nos arranjamos de manhã, fazemos a nossa higiene, vestimos normalmente, fazemos a barba, no caso dos homens, o que nós estamos a fazer é replicar exatamente o que fazíamos todos os dias. Claro. Estamos a passar para a nossa cabeça a ideia de que aquilo não mudou. Mudou o setting. Sim. Não é? E isto faz a empresa cá dentro. Não, claro, até porque em termos da própria autoestima, ela de alguma forma mantém-se e nós sentimos a cuidar de nós. Não é? E o que é importante é porque é assim, Camilo, nós não estamos propriamente a falar de uma questão de uma semana ou duas. Isto é um processo que já acontece há quase um ano. E se nós tivermos em conta que eu tenho pessoas que nunca mais voltaram aos seus locais de trabalho, Tu tens de facto, nessa situação, que nunca mais voltaram, desde março, que nunca mais voltaram aos locais de trabalho, e portanto isto perpetuado no tempo acaba por ser altamente disfuncional e a pessoa começa-se efetivamente a sentir menos bem. E principalmente, Camila, aqui, mesmo em relação à própria, nomeadamente, às vezes mais às mulheres, porque temos aqui às vezes outro tipo de cuidados com isso, que é depois o ir vestida a bendita calça de ganga e a coisa depois já não estar da mesma forma porque de alguma forma, a comida, os hábitos que mudaram acabam por poder não surtir um efeito tão positivo precisamente na autoestima. Pronto, isso é importante. Uma das coisas que eu também sinto, Camila, em termos de partilha dos pacientes, é que na realidade esta questão do teletrabalho é complicado às vezes conseguir pôr limites e porque as fronteiras acabam por existir poucas fronteiras porque tudo se mistura. É o papel profissional, é o papel de pai ou de mãe, é o papel de dona de casa, e portanto as coisas misturam-se e isso também acaba por ser muito complicado por vezes, esse tipo de dinâmicas onde as pessoas se sentem de facto muito alienadas porque já não conseguem fazer, já não são boas em nada, não é? Porque estão a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E além de mais, os meios tecnológicos facilitam isto, não é? Nós temos o WhatsApp permanentemente ligado, temos o mail permanentemente ligado, Sim, o Facebook, temos o Teams nas empresas e não sei o quê, e, portanto, tudo isto acaba por prejudicar as pessoas e baralhar um bocado aquilo que é a forma como nós gerimos e separamos as coisas, é isso. Sim, até porque é assim, Camila, aquilo que eu muitas vezes ouço é, antes no escritório ou na empresa, eu saía do meu sítio para ir ter com um colega tirar a dúvida. E agora essa situação acaba por não acontecer. Eu tenho que marcar uma reunião, eu tenho que esperar que aquele colega esteja a falar com outro colega por uma plataforma que nós, pronto, o WhatsApp ou o que seja, para poder falar comigo e depois preciso tirar a dúvida com outra pessoa. Portanto, isto no fundo passa-se o tempo à espera de determinadas respostas de colegas ou quando muitas vezes não estamos a viver várias em simultâneo em diferentes reuniões que possam estar a acontecer e portanto a pessoa acaba por entrar efetivamente aqui em muitas vezes em colapso, porque é muita informação e muita coisa a acontecer, não é? Precisamente quando se coloca ainda crianças neste processo. Vamos para a parte pessoal agora, que é a nossa relação depois dentro de casa com a mulher ou com o marido e depois com os filhos. O que é que podemos fazer aí? Sim, aqui, pronto, quando entra aqui, de facto, as crianças e os filhos, as coisas podem efetivamente complicar mais um pouco, não é? E aqui, como é óbvio, tudo depende também das faixas etárias, porque nós estamos a falar de um adolescente, ele a priori ocupar-se-á
muito mais com o seu trabalho também ao nível da escola, quando nós estamos a falar de crianças que de alguma forma são codependentes mais do adulto ou com alguma necessidade de estar com mais atenção, aqui acaba por complicar, porque de alguma forma eles não entendem, por serem muito pequeninos por vezes, que o pai ou a mãe acabam por estar a trabalhar. E porque como os veem ali, aquilo que querem é atenção, aquilo que querem é a brincadeira com eles. Como é que nós gerimos a tensão que tudo isto provoca, Alexandra? Porque, por exemplo, eu lembro quando no dia em que o Governo anunciou o novo confinamento total, eu vi pais a desabafarem literalmente no Facebook e pessoalmente comigo a dizer assim, pá, Nossa Senhora, eu vou levar outra vez com os filhos em casa, como é que eu vou gerir isto? Isto cria tensões que nós não estamos habituados, não é? Como é que a gente aprende a gerir isto, Alexandra? Não, claro, até porque assim, e eu acredito que as coisas possam de facto mudar agora, nomeadamente ao nível, porque no início, e nomeadamente ao nível da escola, porque no início tudo foi novidade, não é? A telescola era uma coisa que até então nunca tinha sido de facto colocada em prática ou tão em prática quanto aconteceu no primeiro confinamento. Portanto, eu acredito que neste segundo confinamento tudo seja muito mais fácil de se conseguir que a dinâmica seja diferente, Mas, não por é? exemplo, há bocadinho quando tu falavas da questão das regras, da disciplina, do ponto de vista profissional, é uma coisa que nós devemos manter com os filhos, por exemplo, dizer assim, meus amigos, vocês agora estão das 8 até ao meio-dia a estudar, porque era aquilo que vocês fariam na escola, embora o governo tenha dito que não faz sentido ter aulas online, uma estupidez mental, mas dizer assim, olha, meus senhores, vocês têm que manter a vossa rotina como se estivessem numa vida normal. Faz sentido fazer isso com os miúdos, por exemplo? Sim, agora, ou seja, quando eles estão a ter aulas online, eles já têm o seu horário, mesmo que diferente que da escola propriamente dita, mas eles têm o horário, e aí sem dúvida que eles vão ter que o cumprir. Pronto. Nesta fase em que estamos numas supostas antecipações de férias, é importante manter essa dinâmica, até porque decorreram não decorreu um mês da escola ter começado e, portanto, é altamente importante que as rotinas ao nível do estudo sejam feitas e, portanto, aí é importante haver um cumprimento de um horário que os pais possam fazer com eles para que eles consigam, de facto, ter fazer esse trabalho, não é? E haver uma monitorização por parte dos pais se o mesmo está a ser feito ou não, não é? Porque muitas vezes, se o deixarmos com a rédea solta, é óbvio que eles depois acabam por não fazer aquilo que era suposto fazer. E Ou isso é seja, tem que haver uma importante. fiscalização, uma negociação mesmo, é assim, olha, Sim, meus amigos, vocês têm esta tarefa para fazer, eu depois venho aqui avaliar. claro, Depois nós claro. passamos para outra coisa, ou então vamos para a parte premial, olha, se vocês conseguirem terminar isto, depois fazemos aquilo. Ou seja, é muito Sim, importante manter sim. esta dinâmica, e sobretudo esta dinâmica que eles estão a ser observados e os pais sabem. Claro, exatamente, sim, sim. Sim, e que no fundo vai-se checar se tudo aquilo que lhes foi proposto fazer foi feito ou não. Pronto. Agora, a outra parte, Alexandre, eu recordo-me quando nós regressámos ao programa a seguir ao verão, uma das coisas que tu falaste, a doutora Maria do Céu de Santo também, aproveito de dizer que a Maria do Céu vai estar aqui na próxima semana, mas uma das coisas que vocês explicaram foi a tensão que o confinamento provocou até no próprio casal. Ou seja, há casos de aumento de divórcios, não é, nos últimos meses. Quando nós pensávamos que o problema estava resolvido, agora vamos com uma segundo confinamento. O que é que o que é que tu estás a antecipar? Vamos ter novamente os choques que nós tivemos na altura e vamos ter um aumento dos divórcios? E já agora, como é que se lida com isto? Não é? Que a pessoa leva Sim, a pessoa em casa sim, durante sim. 24 horas. Claro, claro. Oh, Camila, antes de ir a essa questão, eu só gostava aqui de poder fazer o reparo em relação aos miúdos mais pequenos. Ok. Falei aqui um bocadinho nesta questão de, no fundo, pode ser um bocadinho mais fácil quando nós ocupamos os adolescentes com tarefas da escola, mas aqui em relação às crianças, onde a brincadeira de facto, e a nossa atenção para com eles é muito mais pedida, é importante, e eu também sinto isso a nível dos pacientes, é precisamente a tal dicotomia na qual as pessoas acabam por entrar, porque estão a trabalhar e porque a criança está a pedir ali alguma atenção e, portanto, é altamente importante que as pessoas acabem por perceber que, se calhar, é importante parar um bocadinho o trabalho e poder dar a atenção
por pouco tempo que seja, à criança, para ela de alguma forma ficar mais tranquila, mais calma, e isso, Camilo, também é possível, e nomeadamente em empresas que eu também, nomeadamente uma empresa que eu tenho, acabo por colaborar, de facto o que se vê é que a nível das chefias há um entendimento, há uma compreensão, e é importante que de facto as pessoas também possam partilhar isso com os superiores, em relação à dinâmica que têm em casa, para se poderem sentir também mais tranquilos nas opções de saírem um bocadinho do seu trabalho para poder dar essa atenção às crianças. E é óbvio que também, e toda a dinâmica que se tem que existir, precisamente, se calhar, muito mais por parte da mulher ou do homem, na gestão da casa, porque são 4, 5, 6 pessoas a comer, não é? A almoçar, onde interrompe o tempo de trabalho, onde se tem que ter muito mais disponibilidade para isso, e por isso aquela situação que eu falava em relação à organização da vida e manter a rotina que era tida anteriormente é importante, porque esta questão também das comidas e das refeições são de facto também é um fator de algum stress muitas vezes em casa, e daí o apelo a todos os que fazem parte e que já têm uma autonomia e uma capacidade também de o conseguirem fazer, nomeadamente nos adolescentes e nos jovens. Indo aqui à tua questão, Camilo, eu acho que, como eu dizia... 6 minutos de programa, tens 4 minutos para falar agora sobre essa. Não, pronto, aqui em relação àquilo à tua pergunta, pronto, eu no início falava da comunicação e da importância, de facto, de podermos rever o que possa ter corrido menos bem ao nível do primeiro confinamento. E, portanto, é importante que haja, efetivamente, novamente essa revisão e poder gerir melhor as coisas que correram menos bem nesse primeiro confinamento entre o casal. A tal entreajuda que é muito importante, e a capacidade também de respeito em relação àquilo que são a importância que determinadas rotinas têm na individualidade de cada pessoa, não é? No sentido de, eu explico, ou seja, se efetivamente imagina, há uma pessoa que precisa de ter algum tempo para, por exemplo, fazer o seu exercício físico, para poder ir dar uma volta ao quarteirão, para poder ler um livro, ou seja, respeitar esse espaço do outro é importante para que, na realidade, no convívio, depois a 2, a 3 ou a 4, possa ser também muito mais facilitado. E, portanto, e não haver esta questão porque tu não fazes isto, ou porque tu agora estás aí a ler aquilo, ou porque tu agora vais fazer o teu desporto e eu vou ter que ficar aqui, para ter este lado de acusação, não é? E como nós já falávamos num dos programas, toda a comunicação que se entra a acusar, a outra pessoa vai estar a processar para poder se defender, atacando depois também, não é? E, portanto, aqui, de facto, e uma coisa altamente também importante é que a pessoa consiga falar e dizer o que sente. E não ficar à espera que determinada coisa aconteça, porque aquilo que está a ser feito é elaborado na cabeça de cada um de nós, à espera que o outro faça aquilo que nós queiramos. Sim, está aqui a Ana Paula Oliveira a dizer: olha, as minhas filhas não querem fazer as tarefas porque dizem que estão de férias. Esta mensagem que foi passada pelo Ministro da Educação é uma estupidez, como se vê aqui, não é? Porque não estão de férias, isto é uma invenção de férias, não há férias nenhumas, as pessoas têm que estar permanentemente atentas, têm que continuar a estudar. Aliás, isto mostra o dilema, a Ana Paula Oliveira, o post dela mostra o dilema que os pais têm neste momento, não é nada fácil. Sim, embora, e lá está, nós temos adolescentes e jovens às vezes com um caráter de mais responsabilidade. Ainda ontem falava e tinha sessão com uma jovem que me dizia efetivamente isso, que é, eu daqui a 15 dias começaria com testes e, portanto, eu tenho que me organizar, eu tenho que estudar para conseguir, porque na possibilidade de, seja em telescola, ou a nível de testes que se possam fazer, que este ano ou ano passado não houve de facto um grande registro de testes online ao nível do terceiro e do secundário. Vamos ver agora como é que as coisas vão correr, porque era mais a nível de trabalhos.
mas de facto é muito importante que eles possam ter esta rotina e esta organização do que foi este mês de aulas e de matéria Muito dada. bem. Alexandra, deixa-me perguntar-te só se, olhando para algumas questões que estão aqui, tu continuas a trabalhar, não é? Também, mesmo online, e continuas a dar as tuas Sim, eu contas. trabalho agora, esta semana já estou a trabalhar só online. Muito bem, Não muito fui bem. ao consultório, sim. O que significa que nós estamos no final do programa, significa que se as pessoas precisarem de ajuda podem recorrer a ti também, não é? E além do nosso Sim, e-mail, que nós temos um e-mail dedicado ao programa chamado desejoimediato.gmail.com. Já sabe que pode recorrer a nós, tanto a Alexandra como a doutora Maria do Céu Santo. Hoje não tivemos a realização da doutora Andréa Costa, porque isto é tudo feito agora remotamente. Alexandra, nós vemos daqui a 15 dias, não é? Vamos sim. tentar. Queres antecipar o que vamos fazer? Que é o tipo de alimentação e rotinas que nós temos de ter para ter uma vida saudável em Sim, e casa. poder ajudar aqui nesta fase do Muito bem. confinamento e nível mesmo do próprio sistema imunitário. Já sabe, stay safe. E já agora não esqueça, às 18 horas vamos falar com o Dr. Filipe Frois e com a doutora Mónica Fonseca sobre o atual estado da pandemia e aquilo que nós temos de fazer se entretanto ficarmos infectados e precisarmos ficar em casa. Alexandra, quanto a nós, vemos daqui a 15 dias. Muito obrigado pela tua Tudo ajuda a correr bem. e tenhas um grande fim de semana. Para si também, Obrigada já sabe igualmente. que nós, na segunda-feira às 8 da manhã, voltaremos com o programa matinal da Cor do Dinheiro. E não esqueça, hoje às 18 horas vamos conversar sobre pandemia. Obrigado, com licença e até logo.